Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem algo maior para a gente. Olha, mas maior do que ser salvo, maior do que ser regenerado, maior do que ser batizado com o Espírito Santo, maior do que ter os dons, maior do que pregar, maior do que ser luz, maior do que ser vida, maior do que ser salvo. Sim, Deus sempre tem um plano maior. Qual é o plano maior, pregador? Paulo deixou isso claro. O plano maior é essa carne, essa caixa de coisas ruins, ser transformado na perfeição do Filho de Deus. Porque Paulo fala assim, aquilo que é corrupto, aquilo que é fracassado, aquilo que é caído, naquele dia vai ser revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno, naquele dia vai ser revestido de eternidade. Então Deus tem algo maior. E eu quero apresentar esse algo maior. Nessa noite, eu quero trazer para os irmãos, nessa noite, sobre o valor da palavra de Deus para nós. O valor da palavra de Deus em nós. O valor da palavra de Deus através de nós. Por favor, não converse em nome de Jesus. O valor da palavra de Deus para nós, o valor da palavra de Deus em nós e o valor da palavra de Deus através de nós. E eu quero começar essa mensagem dizendo que em Isaías 58, o profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor, disse assim: clama em alta voz e não te detenha, anuncia a Jacó e a Israel as suas transgressões. Basicamente, o nosso chamado é esse: clamar em alta voz, não deter, não reprimir, não calar, anunciar ao mundo as transgressões dele, para que através da mensagem do Evangelho eles se arrependam, eles se convertam, eles pulem do reino das trevas para o reino da luz. Foi assim que eu fui salvo, foi assim que os meus irmãos foram salvos. Já imaginou se aquele pregador, se aquela pregadora pulasse a gente? Não vou pregar para ele não. Eu, quando estava no mundo, já pensou se aquele evangelista não me panfletasse e falasse que Jesus tinha obra na minha vida? Se ele julgasse que não era momento de falar de Jesus para mim, eu estaria aqui hoje pregando? Então, basicamente, o chamado do homem e da mulher de Deus é esse: levanta um clamor em alta voz, não te detenhas, anuncia ao meu povo as suas transgressões. Tem que ter alguém, ela estava falando aqui, eu gostei, tem que ter um José para falar das coisas que os irmãos estão fazendo, irmão. E se Jesus escolheu a mim, se Jesus escolheu a você, nós temos que ser José, pegando um gancho aqui na saudação da nossa irmã. Segundo na introdução, Paulo disse a Timóteo, um líder, jovem porém, mas era líder: Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra com tudo dando certo ou com tudo aparentemente dando errado. Timóteo, pregue a palavra aplaudido ou sendo criticado. Timóteo, pregue a palavra com apoio ou sem apoio. Timóteo, pregue a palavra com aplauso ou com resistência. Timóteo, eu te deixo um legado: pregue a palavra, insista, exorte, traz para o povo a mensagem de Deus. É justamente isso que eu quero fazer nessa noite. Primeiro, que mensagem eu quero dizer para você? Para nós, nem tanto. Para nós, nem tanto. Mas para Deus é muito. Essa mensagem que eu estou pregando e que você está ouvindo, ela é de caráter de urgência. Essa mensagem é urgente. Por qual motivo, pregador? Porque essa mensagem não é uma mensagem de bênção, não é uma mensagem de vitória, não é uma mensagem de mudança somente de estado, é uma mensagem de salvação. É uma mensagem que muda a história de um homem para que seja ele salvo. Então a mensagem do Evangelho que nós carregamos é a mensagem de salvação. Ela é urgente. Por quê? Porque se nós nos calarmos, almas serão perdidas. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é salvação. E eu peguei as referências aqui. Mateus 3:2 diz a palavra do Senhor: e apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Olha a pregação de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus, Marcos 1,
Versículo 8 a seguir: entrou em Nazaré, entrou em Cafarnaum pregando o reino de Deus. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem que está sobre nós, aqui e aqui, a mensagem de salvação é urgente. Agora tem um detalhe. Ela não é eficaz somente quando é pregada, não. Ela é eficaz quando é vivida também. Ela estava falando aqui, a nossa irmã, nossa pastora. O que adianta eu ser um homem de Deus esteticamente e eu não ser um homem de Deus intimamente? O Evangelho é poderoso tanto para quem prega, tanto para quem vive. Tanto para quem prega, tanto para quem ouve. Hoje eu não estou pregando, amanhã eu estou sentado ouvindo. Hoje eu estou pregando, amanhã eu estou sentado ouvindo. Hoje eu ensino, amanhã eu aprendo. É a didática do reino. Então o Evangelho é uma palavra de salvação e é urgente. Jesus disse algo muito interessante quando ele comissionou os 12, Mateus 10, 27. Ele disse o seguinte: ide pelas aldeias, os irmãos conhecem, ide pelas aldeias, não levai alforje, não levai roupa, não levai comida, porque digno é o seu salário. E Jesus disse algo muito interessante que a gente não compreende se não estudar. Jesus disse o seguinte: aquilo que vocês estão ouvindo na escuridão, pregai à luz do dia. Aquilo que vocês estão escutando aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Irmãos, Jesus estava falando para eles no secreto, mas não era para ficar guardado a 7 chaves dentro de 4 paredes, era para que eles pregassem nos telhados. E eu descobri que essa expressão dá entendimento que a necessidade do discípulo propagar aquela mensagem, a necessidade do discípulo divulgar aquela mensagem, não era para ficar só com o colégio apostólico, só com os 12, não, era para ser pregada sobre os telhados. Os telhados eram a plataforma de divulgação. Os judeus usavam os telhados para divulgar aquilo que era interessante, quer seja comércio, quer seja notícia, quer seja lei. Jesus falou assim: eles estão usando para comércio, eles estão usando para divulgar aquilo que é interessante. Então use também para pregar o Evangelho. Use as plataformas, use as redes sociais, use os meios, os métodos. Tem gente que julga os crentes. Nossa, só posta pregação, só posta versículo. Irmão, se eu tivesse mundo, eu estava postando coisa ruim. Mas como eu sou crente, eu vou postar Bíblia. Vou postar vídeo pregando, vou postar louvor, vou postar versículo, eu vou postar aquilo que dá vida. Então, Jesus deu essa orientação ao seu discípulo: pregai aos telhados. Então, em primeiro lugar, a mensagem é urgente, porque é uma mensagem de salvação. A mensagem é urgente, porque é uma mensagem que vai fazer mudança da morte para a vida. É uma mensagem que vai trazer divisão. Divisão para aquele que está morto, viver, para aquele que está perdido, ser salvo. Quando a gente entende isso, eu quero que você entenda isso. Quando a gente entende que essa mensagem é uma mensagem de salvação, a gente para de querer brigar com Deus, irmão. Aleluia! Eu falo isso que eu vivo isso. Eu acho que eu tenho autoridade para pregar isso porque eu vivo isso. Porque diversas vezes eu já quis parar de pregar. Porque parando de pregar, eu fico mais confortável. Parando de pregar, eu posso jejuar um pouquinho menos. Parando de pregar, eu posso deixar de meditar um pouquinho. Porque pregando, eu tenho que estar em jejum, tenho que estar em oração, tenho que estar renunciando, tenho que estar me afastando do convívio um pouco, do público. Então, eu pregando, eu tenho que ter uma responsabilidade maior. Então, quando você entende que essa mensagem é urgente, porque é de salvação, tu não negocia mais com Deus, tu fala: eis-me aqui, Senhor. Enquanto a serva do Senhor estava orando, o Senhor me tomou ali com algo profundo comigo, e Ele falou algo para mim, porque quando Ele quer, Ele fala, Ele mesmo fala, quando Ele quer usar o vaso, Ele usa também. Ele falou algo para mim, e eu falei: Senhor, eu pego as palavras de Maria para falar para o Senhor nessa noite. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua boa palavra. Quando você entende que essa mensagem é de salvação, você já não pensa mais em desviar, você já não pensa mais em riqueza, você já não pensa mais em projeção, você já não pensa mais em nada, só pensa em anunciar. Eu vou pregar no trabalho para um, vou pregar na igreja para 30, vou pregar onde Deus me levar, porque é de salvação. Foi assim que eu fui salvo. Foi assim que Deus me ataviou, foi assim que Deus me limpou, foi assim que Deus me fez um homem bem-sucedido na sua presença, foi assim que Deus me fez um cidadão respeitado, porque eu não era respeitado. Que respeito eu tinha no mundo? Agora eu tenho respeito de ser um servo do Senhor. Então você começa a entender, você para de brigar com Deus. Segundo ponto, a mensagem é urgente.
a mensagem de salvação. Agora, a quem essa mensagem é confiada? A qualquer um? Não. Primeiro critério básico. Eu fiquei apaixonado por isso que Deus falou comigo. Não falou comigo ontem não, já tem falado há algum tempo. Critério básico para te fazer um verdadeiro missionário de Deus. Aleluia, Deus. Critério básico. Se você não tiver esse critério, se eu não tiver esse critério, a palavra de Deus não tem eficácia na minha vida. Qual é o critério, pregador? Eu tenho que me apaixonar por essa mensagem. Se eu não me apaixonar por essa mensagem, eu vou cansar, eu vou fraquejar, eu vou fadigar, eu vou desistir, eu vou parar. Agora, se eu for apaixonado por essa mensagem, ninguém me para. Morte não para, perseguição não para, dificuldade não para, vento não para, demônio não para, macumbeiro não para, nada me para se essa mensagem for a minha paixão. Por que eu falo isso? Como é que você fala isso? Está no texto. Atos capítulo 13. Paulo, Silas, o negro Simão estavam orando na igreja de Antioquia, orando e jejuando. Atos 13, 1 a 2. O Espírito Santo tomou e disse: separa Barnabé e Saulo para a minha obra. Separa os dois para a minha obra que eu tenho chamado. E no versículo 3 diz: e Paulo e Barnabé partiram para a Galácia, pregando o evangelho. Irmãos, que colheita gloriosa. Lê em casa Atos 13, 14. Lê em casa. Que colheita gloriosa que Barnabé e Saulo tiveram. Aonde eles passaram, deixaram a igreja plantada. Aonde eles passaram, o Espírito Santo abriu os corações. Diz a palavra do Senhor que ele chegou em determinado lugar, que me foge agora a localização, e perguntou para aqueles cristãos se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E os cristãos falaram assim: nós nem sabemos que tem Espírito Santo. E Paulo falou assim: vocês foram batizados em nome de quem? Nós fomos batizados com o batismo de João. Aí Paulo falou assim: sim, o batismo de João é para arrependimento, mas tem um segundo batismo, que é o batismo de revestimento, é o batismo de poder, é o batismo de capacitação. Vocês não receberam não? Não. Então Paulo botou a mão sobre eles e diz a palavra: o Espírito Santo batizou aqueles irmãos. Mas por que, pregador? Porque eles se apaixonaram por essa mensagem. De tal maneira que Paulo chega a falar em Atos 20, 24: de nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não considero ela preciosa não. Para mim, não. Mas eu tenho que cumprir a minha missão. Eu tenho que anunciar o evangelho aos gentios. Eu tenho que pregar essa mensagem. Eu tenho que percorrer quilômetros buscando vidas. Então, em primeiro lugar, o evangelho é uma mensagem urgente, porque é de salvação. Em segundo lugar, são confiadas a homens e mulheres apaixonados. Irmãos, esse é um critério decisivo. Esse critério aqui é tão decisivo que o diabo sabe quem ama a palavra de Deus e quem não ama. Ele sabe. Ele sabe que para o homem de Deus que ama a palavra, qualquer prato de lentilha não vai fazer ele cair. Ele sabe que para quem ama a palavra, rabo de saia não vai fazer ele cair. Ele sabe que para quem ama a palavra, cargo eclesiástico não vai fazer ele cair. Ele sabe que para quem ama a palavra, projeção não vai fazer ele cair. Ele sabe que quem ama a palavra não vai se corromper por status, por posição, porque já tem algo preparado lá na eternidade para os tais. Enquanto eu li essa palavra, eu lembrei do corinho da harpa cristã. Um dos tais, sou um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Quem são esses tais? Os apaixonados pelo evangelho. Aleluia. Então o convite de Deus é que você se apaixone por essa missão. Glória, glória a Deus. E eu digo de novo, quando você se apaixona, o seu eu sai de cena e fica o evangelho. Aleluia. As suas realizações vão para segundo plano. Primeiro plano é a obra. Os seus sonhos ficam para segundo plano. Primeiro, os sonhos de Deus. Os teus planos vão lá para trás, lá para o final da lista, porque no topo da lista está pregação do evangelho, obra missionária, jejum pelas almas, oração, busca ao Senhor, consagração, clamor pelas almas. Aleluia. Homens apaixonados. Glória a Deus. Atos capítulo 14, Paulo está fazendo a obra missionária. Atos capítulo 15, Paulo volta da primeira obra. Atos 16, segunda viagem missionária. Paulo quer ir para a Ásia. O Espírito Santo não deixa, porque tinha almas pedindo socorro na Macedônia. Paulo vai para a Macedônia, chega em Filipos.
encontra um lugar de oração, prega o evangelho ali. E como ele era apaixonado, Deus honra ele. Irmãos, tem algo que é crucial na nossa vida. Nós temos uma ânsia para ser honrado por Deus. Ou ansiedade é Deus honrar? Sim ou não? Eu tenho, não sei você. Eu quero ser honrado por Deus. Mas no afago, na busca de ser honrado por Deus, Deus tem me feito entender. Se apaixona pela minha obra que eu te honro. Faz a minha obra com dedicação que eu te honro. Faz a minha obra com os teus fervor, com o teu vigor que eu vou te honrar. A honra vem acompanhado da paixão pelo Evangelho. Paulo começou a pregar aquela mensagem apaixonado. Não tinha apoio de judeu, nem o apoio de Jerusalém ele estava tendo. Para vocês entenderem. Os discípulos de Jerusalém estavam meio assim, será que Saulo se converteu mesmo? Não sei. Ele está pregando que não precisa mais circuncidar. Ele está pregando que não precisa mais seguir a lei de Moisés. Está pregando que sua fé salva. Será que ele se converteu? E o apóstolo Paulo falou em Gálatas: eu não recebi essa mensagem de homem nenhum. Não aprendi em Jerusalém. Foi o próprio Senhor que me entregou este evangelho. É o evangelho da salvação. É o evangelho do perdão. É o evangelho da reconciliação pela fé no Filho de Deus. Chegou em Filipos, pregou. Lídia abriu o coração. E através de Lídia, Paulo teve espaço para pregar. Só que eu tenho pregado isso aqui também, onde eu tenho ido. A colheita, eu tenho vivido isso, irmãos. A colheita que Deus tem para a minha vida e para a sua, ela vem acompanhada de perseguição. A colheita do evangelho na minha vida vem acompanhado de calúnias. A colheita vem acompanhado de resistência dos homens e do diabo. Você vai colher sendo perseguido. Você vai colher sendo afrontada. Você vai colher sendo atacada. Mas isso não vai impedir a tua colheita. Você vai colher. Foi pego porque libertou uma jovem que profetizava por espíritos de demônio e revelava tudo. Olha o perigo da revelação aí. Revelava tudo. Ela chegou até a revelar que Paulo era homem de Deus. Ela chegou até a revelar que ele pregava o evangelho. E Paulo libertou o nome de Jesus e foi preso. Ele e Silas, colocado no cárcere, açoitado. Só que o Senhor honrou aqueles homens, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição. Deus deu colheita. E depois que Paulo saiu de Filipos, deixou uma igreja lá, que foi a igreja que sustentou o ministério de Paulo, foi a igreja que manteve o ministério de Paulo, foi a igreja que amava Paulo, orava por Paulo, brincava pela causa de Paulo, ao ponto de Paulo dizer: vocês foram a igreja que mais me deram amparo, vocês foram a igreja que mais se entregaram pelo evangelho, vocês foram um bálsamo de Deus para a minha vida. Deus honrou o apóstolo Paulo, porque ele era apaixonado. Então, seja apaixonado por esse evangelho e não precisa nem orar por honra, vai ser honrado. A paixão vai fazer você ser honrado por Deus em primeiro lugar no mundo espiritual e pelos homens da terra. Segundo ponto aqui da mensagem. Eu li aqui, agora que eu vou entrar no texto, mas já também não vou enfadar os irmãos não. Diz a palavra do Senhor que Paulo pregou em Tessalônica e não foi recebido, não foi aceito. Muito pelo contrário, pregou, e como ele era uma ameaça para os judeus, que os judeus pregavam todo sábado na sinagoga, a sinagoga ficava vazia. Foi Paulo pregar o evangelho e disse que toda a cidade se ajuntou para ouvir Paulo. E te digo mais, pediram para ele voltar no outro sábado, pediram para voltar no outro sábado porque o evangelho cativou. É a mensagem que é para o sedento, para o faminto. Só que em contrapartida, Paulo está pregando, Paulo está anunciando, as almas estão com sede, as almas estão ficando com curiosidade, mas os judeus estão perseguindo, ao ponto de Paulo ter que sair fugido de Tessalônica. Nós lemos no versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Tiveram que sair de noite, porque de dia eles iam pegar Paulo. Para você ver, aí entra um contrassenso. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou pregando com amor, estou pregando com paixão, e tenho que ficar me escondendo, tenho que ficar aceitando essa perseguição, tenho que ficar ouvindo calúnia da minha vida, tenho que ficar gente inventando coisa que eu não fiz, gente inventando algo que eu não sou. É assim mesmo, irmão. Vai ter dia que você vai ter que fugir,
Mas vai ter dia que Deus vai te fazer ficar, eles que vão ter que fugir. É assim na nossa vida. E ele saiu fugido, irmãos. Ele era missionário. Tinha que ser abraçado. Não, ele estava sendo escorraçado. Ele saiu fugido para Bereia. Agora, são 3 pontos da minha mensagem. Primeiro, evangelho urgente de salvação. Segundo, homens apaixonados que pregam. Agora, muito interessante isso. Já observou que uma hora você está aqui sendo usado por Deus e outra hora você está sentado vendo alguém sendo usado por Deus? Nós temos 2 ministérios. O ministério do ouvido e o ministério da boca. Uma hora Deus vai te usar para falar, tu vai usar a tua boca. Outra hora Deus vai te usar para ouvir. Aleluia! Nós somos pregadores e nós somos ouvintes. Domingo, os pastores estão aqui pregando. Hoje eles estão ouvindo. Esse é o nosso ministério. Nós ouvimos e pregamos. Agora, revelação de Deus para a tua vida na palavra. Você tem que pregar com paixão. Pregue com paixão. Agora, você tem que ouvir com zelo. Olha o mistério de Deus. Quando eu estou pregando, eu prego com paixão, eu prego com amor, com entrega. Mas quando eu estou ouvindo, eu tenho que ter zelo naquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho que ver se vem de Deus, se é de Deus, se é Deus que está falando. E quando eu estou ouvindo, eu quero ver se é Deus que está falando. E os bereanos foram diferentes por isso. Enquanto Paulo pregava, eles iam na Escritura e começavam a examinar. Será que ele está falando a verdade? Será que Paulo está falando coisa coerente? E diz o versículo 11: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque primeiro, de bom grado, receberam a palavra do Senhor. O que tem de crente que Deus está usando, Deus está levantando, Deus está falando, ele está murmurando enquanto Deus está falando. Esse não entendeu nada. Agora, qual é a causa da murmuração? N motivos. Ele pode estar murmurando por causa da vida que ele está vivendo. Ele pode estar murmurando porque ele não aprova o ministério daquele que está sendo usado. Ele pode estar murmurando porque ele não gosta daquela pessoa que está sendo usada. Ele pode estar murmurando porque ele não julga que aquela pessoa merece ser usada. Só que os bereanos não olharam para Paulo, olharam para a mensagem. Meus irmãos, esqueçam de mim e foquem naquilo que eu estou falando para os irmãos hoje nessa noite. O pregador não é o centro, o pregador é um canal. Os bereanos falaram assim: não sei nem quem é esse Paulo, mas ele está falando algo muito interessante e está batendo tudo com a profecia que eu estou lendo aqui. Os bereanos, versículo 11, examinaram as escrituras cada dia. Agora, olha só que coisa tremenda. O pregador prega apaixonado, o ouvinte ouve com zelo. O que Paulo falou? Examinai tudo, retende o que é bom. Provai as profecias. Provai as profecias, para provar. Eis que te digo, Senhor, fala se é o Senhor que está falando. O Senhor mandou te entregar algo, amém, pode entregar, meu irmão. Ele está te entregando, tu está orando para ver se é de Deus. Provai as profecias e examinai tudo e retende o que é bom. É requisito, irmão. E eles eram zelosos, judeus zelosos. E olha a recompensa de quem tem zelo pelas coisas de Deus. Olha o que diz o versículo 12. De sorte que muitos creram e também muitas mulheres gregas da alta sociedade. Irmãos, como recompensa do zelo que eles tinham com a palavra, Deus abriu o coração e salvou pela fé. Os bereanos deixaram um legado tremendo para todas as gerações. De tal maneira que quando um crente é zeloso, quando um crente prioriza a igreja, prioriza a escola dominical, estuda a palavra, curso de teologia, quando alguém prioriza o estudo, o que ele é chamado? Crente bereano. Porque prioriza a escritura. Diferente dos da Ásia. Os da Ásia priorizavam os dons. Os da Ásia priorizavam os mistérios. Aí Paulo fala assim, capítulo 1 de Efésios: vós sois ricos, reinaste com Cristo. Paulo tem que desenvolver uma teologia para os Efésios, mostrando que eles já eram ricos, não precisavam buscar riqueza, já eram ricos, pela obra do Filho, pela obra do Pai, pela obra do Espírito. O Filho redimiu, o Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito selou. O Pai elegeu na eternidade, o Filho entrou no tempo e redimiu, resgatou, comprou, e o Espírito Santo foi lá e selou para a redenção. Porque eram ricos, mas não estavam entendendo nada. Então os bereanos examinavam, e aqui que é o ponto-chave dessa noite. Enquanto eu pregar,
tenho que ser apaixonado. Enquanto eu estudar, tenho que ser zeloso. Não posso aceitar nada além desta mensagem. Não posso aceitar essa mensagem adulterada. Não posso aceitar essa mensagem fermentada. Não posso aceitar essa mensagem dividida, misturada com outras coisas. Ou é evangelho puro, ou não é evangelho. Esse é o nosso legado. E Paulo, como ele é o personagem central desse texto, Paulo deixou isso claro nas suas cartas, que ele dizia, eu fui posto como defensor do evangelho, e ele defendeu até diante do imperador, o imperador sentenciando ele, e ele defendendo o evangelho, e ele disse, 2 Timóteo 4, a partir do verso 5 a seguir, na minha audiência, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram, mas o Senhor, a fiel testemunha, esteve comigo e me livrou da boca dos leões. Ainda que eu esteja sozinho, ainda que eu defenda o evangelho sozinho, eu não estou sozinho, porque o reto, justo juiz está comigo. Quer seja morto, quer seja vivo, ele disse isso. Quando você entende por que Paulo disse aquela frase, viver é Cristo, morrer é lucro, é porque ele era apaixonado. Ele falava assim, se Roma me matar, vai ser lucro, porque eu vou me encontrar com o Senhor que é excelentemente melhor. Mas se Roma me libertar, o que foi que aconteceu na primeira prisão em Roma, é Cristo, porque eu vou anunciar Cristo. E Paulo falava isso, olha só, cara, é tão tremendo que ele tinha os dons, ele tinha poder, tinha unção, mas ele priorizava o evangelho. Por quê? Tudo o que acontece é consequência do evangelho. Tudo o que acontece é consequência da mensagem. A mensagem que opera a salvação. Paulo, em Filipenses 2,13 diz, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar poderosamente. E Paulo, quando Corinto está discutindo, eu estou explicando para os irmãos, quando os coríntios estão discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ele falou assim, olha só, Paulo pregou, Paulo plantou, Apolo veio, regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Aleluia! Então, primeiro, já partindo para o final, a mensagem é urgente, porque é de salvação. Segundo, ela não é confiada a qualquer um, é confiada a pessoas apaixonadas. E Deus sabe quem é apaixonado e o diabo também sabe. Terceiro, nós temos que ser zelosos por essa palavra. Se você está pregando, pregue com paixão. Se você está ouvindo, estudando, buscando conhecimento, seja zeloso. Porque no teu zelo, Deus te dá vitória. No teu zelo, Deus te honra. No teu zelo, Deus rasga os céus. No teu zelo, Deus cuida. No teu zelo, Deus trabalha. No teu zelo, Deus te dá a bênção que você precisa. Os bereanos deixaram um legado histórico. Os bereanos deixaram um legado histórico. Então, nessa noite, já encerrando, eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem algo maior para cá, para essa igreja, para essa congregação. E eu não sei de nada. Deus falou comigo isso lá em casa e testificou com os louvores aqui, que foi entoada a harpa. E eu tenho certeza que tudo isso que Deus tem de grande para fazer aqui está totalmente restrito a este livro. Está totalmente restrito a esta palavra. Deus vai honrar cada um de vocês, quer seja em comunidade, quer seja em individualidade. Deus vai honrar os nossos pastores que estão aqui, que aqui dirigem esse trabalho, quando ele estiver reunido com o povo, e Deus vai honrar também cada um de vocês no nosso ministério, na vossa vocação. A honra de Deus, eu comecei aqui dizendo, é algo que já está reservado, já está pronto. Jesus, antes de morrer, disse para o seu discípulo, vós reinareis comigo em 12 tronos e julgarei a casa de Israel. Ora, Jesus nem tinha morrido, nem tinha ressuscitado, mas já estava testificando que tinha 12 tronos preparados para o discípulo reinar com ele. Jesus não tinha nem morrido, Jesus não tinha nem ressuscitado, nem ascendido aos céus, mas ele estava testificando para aqueles 12, vocês vão reinar comigo. Tem 12 tronos para vocês reinar comigo,
e julgar a casa de Israel. E eu não sei se você sabe, se você não sabe, vai saber agora. Quem vai julgar os anjos, quem vai julgar o mundo, quem vai julgar os ímpios é Cristo e a sua igreja. Você vai ser instrumento de justiça naquele grande dia. Por quê? Glória a Deus. Por quê? Porque assim como Ele é, nós o seremos. Assim como Ele é, nós o seremos, perfeito em virtude, em formosura, em essência. Então nessa noite, irmãos, a mensagem que está sobre você é urgente. Não guarde no teu coração, não fale. Mas eu não tenho oportunidade para pregar. No púlpito talvez ainda não seja o tempo, mas lá em casa, no trabalho, falando para alguém, anunciando, sem força, sem violência. Segundo, apaixone-se por essa mensagem. Apaixone-se por essa mensagem. Porque fraqueza você vai ter, eu também tenho. Desânimo você vai ter, eu também tenho. Momentos de coxear em dois pensamentos, você vai ter, eu também tenho. Mas se tu se apaixonar, ninguém te para. E terceiro, seja zeloso, seja criterioso, não seja assim iludido com profecia, com mistério, com marcha. Deus faz tudo isso, mas a palavra é prioridade. A palavra é prioridade. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite.